e saúde nas escolas. Senhor presidente, quero dedicar esse meu final de tempo aqui na tribuna do Senado, mais uma vez, para os companheiros e companheiras do Aeros. Recebi hoje no meu gabinete os advogados e também a líder sindical Graziela Baggio, que me trouxeram documentos sobre a situação dos dependentes, aposentados, pensionistas e trabalhadores do Aeros. Assim, trago a essa tribuna, mais uma vez, a atual situação que vivem os aposentados do Aeros. Recebi um relato detalhado, hoje, do escritório Castanha Maia e da diretoria do Sindicato para Assuntos Previdenciários, Graziela Baggio, sobre como andam as tratativas. E me disseram eles, após a sentença prolatada pelo doutor Jamil Rosa de Jesus, na ação da 14ª Vara Federal de Brasília, no dia 13 de julho, em face da recalcitrância da União, para avançarmos na decisão judicial, foi encaminhado a instalação de um processo de execução em autos apartados e, assim, agilizar o cumprimento da antecipação de tutela. A antecipação de tutela, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União assuma a complementação mensal da folha de aposentadorias do Instituto Aeros. Grande decisão do Tribunal. No processo de execução, o juízo da 14ª, acolhendo o pedido dos trabalhadores, determinou que, sem prejuízo de outras fontes, seja utilizado o dinheiro proveniente do acordo entre a AGU e o Grupo OK para o início do cumprimento da decisão de antecipação de tutela, ou seja, do pagamento que têm direito os aposentados e pensionistas do Aeros. A AGU foi intimada no dia 25/9 para cumprir, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$220 mil a partir do 16º dia, se o pagamento não fosse feito, que, no meu entendimento, está sendo feito e a lei será cumprida. Assim, a União, entre hoje e até amanhã, há de comprovar nos autos da execução o cumprimento da decisão, ou seja, o pagamento das complementações para o contingente de aposentados que sofre há mais de 6 anos com a falência por falta de fiscalização dos governos antes do governo Lula, leia-se, antes do governo Lula, pela quebra do fundo do Aeros. E o governo Lula e Dilma é que vão passar a pagar a partir dessa data. Dessa forma, senhor presidente, eu volto à tribuna mais uma vez, para que a União atenda o mais rápido possível o comando do Poder Judiciário, atendendo também dessa forma inúmeros pedidos feitos pelo Poder Legislativo, inclusive um projeto de decreto legislativo que aqui aprovei, que já foram aprovados em diversas comissões. O Poder Executivo, com essa posição, vai estar em parceria com o Poder Judiciário e com o Legislativo, e atendendo os nossos queridos amigos do Aeros. Mais de 700 mil, não 700 mil, já mais de 700 companheiros morreram na expectativa do direito. Agora, naturalmente, os seus familiares é que receberão. Com o início dos pagamentos mensais, determinados por essa decisão da Justiça, o governo estará em um cenário propício para chamar os representantes do Fundo Aeros e ajustar como é que se farão os outros pagamentos a partir desta decisão e resolvermos de uma vez por todas esta situação tão delicada. Repito, não é dívida do governo Lula, não é dívida da presidenta Dilma, mas, como a gente fala,
é herança do passado que o nosso governo vai ter que pagar por decisão da Justiça. Senhor presidente, eu estou muito esperançoso que, a partir desse momento, tudo vai ser resolvido e não teremos mais que ficar nessa expectativa tão grande em relação à vida dos aposentados e também dos pensionistas. Eu recebi aqui a decisão tomada pela Justiça, o documento que eu tenho em mão, senhor presidente, Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. Eu só vou ler a última parte. O que diz aqui o juiz Jamil R.J. Oliveira? Julgo procedente o pedido de condenação da União a indenizar os participantes e os dependentes titulares de benefícios dos planos e benefícios da Varig e da Transbrasil por omissão no poder-dever de fiscalização e proteção dos participantes dos planos de previdência complementar. Aqui no sentido terceiro, o item fala da lei complementar. E diz, indenização que consistirá em montantes individuais apurados nos termos declinados no tópico próprio, item 142 desta sentença. Determino o imediato cumprimento pela União da decisão proferida no agravo de instrumento número, aqui fala o número, que é 20060100016434/4, pois realizada a condição imposta pelo Supremo Tribunal na suspensão de liminar, número 127, processo folha 2439. Condeno assim a União em verba honorária no valor equivalente a 1% do montante a ser arbitrado em liquidação a favor dos autores, sem honorários advocatícios em favor dos demais réus. Artigo 18, Lei da Ação Civil Pública. Sentença encaminhada e que seja cumprida. Por fim, senhor presidente, eu ainda quero aqui, na última página, para que não fique mais nenhuma dúvida de que os pagamentos terão que ser feitos, onde o juiz diz: inclua-se a associação nos registros processuais e a atuação como exequente pela petição da folha 22 e seguintes. O feito deve ter tratamento prioritário, pois é presumível que a maioria dos beneficiários da ação tenham mais de 60 anos de idade. O juiz diz que a maioria, como manda o Estatuto, tem mais de 60 anos de idade, essa é a análise que ele faz, e que o pagamento seja feito de imediato. E que, se o pagamento não for feito, a multa está aqui muito bem colocada. Senhor presidente, eu quero mais uma vez cumprimentar a Justiça, cumprimentar os trabalhadores do Aeros. Eu venho com eles nessa luta, eu diria, há uma década, porque antes mesmo da falência, nós estávamos brigando já, que é para que não houvesse a falência e que a Varig não fosse sucateada. É bom lembrar aqui, meu querido senador Aníbal, que isso não é coisa do governo Lula. O Lula está pagando uma dívida, essa sim é uma herança do passado que Lula e Dilma estão marcando pela não fiscalização na época do Fundo Aéreos. O importante é que essa decisão abre as portas para um acordo final entre a União e o Fundo Aéreos. Eles vão receber agora em torno aí de 70 e poucos milhões, mas, consequentemente, a decisão tomada, os pagamentos daqui para frente serão feitos de forma regular. Então, é com alegria que eu dou essa notícia em primeira mão aos companheiros do Aeros, mediante os documentos que recebi ainda hoje pela manhã, tanto da Graziela Baggio, como também do escritório Castanha Maia, que vem cuidando esta situação
há muitos e muitos anos. Peço a Vossa Excelência, senador Aníbal. Pois não, senador Aníbal. Senador Paim, eu espero a compreensão do presidente Aníbal Diniz e queria apenas reafirmar o apoio à causa que Vossa Excelência abraçou há tanto tempo, que diz respeito ao Aeros. E queria também destacar a coragem, eu diria até a obstinação dos aeronautas e dos aeroviários a esta causa, que é uma causa legítima e justa. Afinal, o erro foi do Poder Executivo, que, à época, não fez a fiscalização devida, e eles contribuíram para o fundo na expectativa de que, indo para a inatividade, receberiam aquilo conforme a lei previa. Se o governo falhou, o Poder Executivo falhou, agora tem que arcar com as consequências. E a justiça provocada agiu com muita correção, e eu também, como Vossa Excelência, cumprimento o juiz responsável por essa sentença mais do que oportuna. Mas também essa obstinação dos representantes do Aeros, que usam as redes sociais e não se cansam de permanentemente cobrarem esses direitos que são absolutamente legítimos. Então, Vossa Excelência tem toda a razão de esclarecer os fatos, de dizer que essa é uma dívida e, na verdade, quando há uma sentença já como esta, não há o que discutir, há o que cumprir a sentença. Qualquer cidadão que for na mesma situação vai ter que fazer isso, e a União, como ente, tem que respeitar a decisão da Justiça. E também queria saudá-lo pela referência que fez à questão do fator previdenciário. Também, como Vossa Excelência, aguardo que a Câmara aprove o seu projeto, que foi aprovado por unanimidade por esta Casa, e dizer que também entendo. E nas andanças, o tema mais provocado, senador Paim, o mais provocado, é o tema, eu diria, mais recorrente, é a questão das aposentadorias. Não só do fator, mas dos reajustes que não estão de acordo com a necessidade dos aposentados, que vão acabar, ao longo da vida, a receber apenas um salário mínimo, que digamos, injusto para essa categoria que trabalhou tanto tempo. Então, eu queria endossar o pronunciamento de Vossa Excelência e também pelo empenho que tem em relação ao Aeros, que é uma causa hoje já com sentença dada pela Justiça, e esperamos que o governo agora não protele mais, até porque está estabelecida a multa que o Poder Executivo terá caso não cumpra essa sentença. Então, cumprimentos a Vossa Excelência e também, da mesma forma, todos aqueles que não se cansam, embora já alguns morreram, mais de 700, de estar reclamando esse direito. Cumprimentos a Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Muito bem, senadora Amélia, eu quero reafirmar aqui que essa decisão do juiz Jamil Oliveira, ele cria o conforto legal que nós tanto esperávamos para que os pagamentos fossem feitos. Vejam bem o que ele fez. Ele pegou uma indenização que a AGU recebeu do Grupo OK. Diz todo o dinheiro dessa indenização deve ir para o Aeros. A partir daí, o governo, então, tem espaço agora para fazer as complementações das parcelas restantes. Até porque, se esse pagamento não fosse feito, da indenização do Grupo OK, que foi pago para a AGU, já no mês de novembro, dezembro, os idosos não teriam mais o que receber. Agora passam a ter o que receber, e o governo da presidenta Dilma, e eu tive muitas vezes com Luiz Inácio Adames, o nosso representante maior da AGU, e ele sempre me dizia: Paim, nós precisamos de um conforto legal. O conforto legal agora está criado. Repito que é importante nesse momento. Isso não é dívida do Lula nem da Dilma. É dos governos que antecederam Lula e Dilma, que não fiscalizaram, que levou à falência do Grupo Aeros. Agora, tanto o presidente Lula já dizia, é preciso criar uma decisão na Justiça. A presidenta Dilma já dizia, por via o seu corpo jurídico, que precisava ter um conforto legal, porque não podia fazer o pagamento sem que houvesse o conforto legal. O conforto legal, enfim, surgiu, agora então caminhamos para um grande entendimento, para atender aqueles homens e mulheres que nos esperavam nos aeroportos, mesmo no avião. Ainda ontem, quando eu vinha a Brasília,
no domingo, ontem pela manhã, quando eu vim a Brasília, o comandante do avião disse: pai, meu pai que ganhava de 12 mil está ganhando um salário mínimo. Está depositando todas as esperanças nas últimas decisões que ele entende que a Justiça há de tomar, e agradeceu naquele momento ali a todos aqueles que trabalhavam e trabalham nesse sentido. E nessa linha, eu quero dar um destaque especial ao escritório de advocacia do já falecido Castanha Maia, porque ele faleceu levando essa bandeira, defendendo essa causa. E os seus filhos e seus colegas de escritórios continuaram a defender o tema, e estamos vendo agora aqui o resultado positivo. Mas quero fazer um agradecimento especial à líder sindical, Graziela Baggio, porque muitas vezes ela foi incompreendida, senador Aníbal. Diziam até que ela tinha feito vistas grossas. E a Graziela sempre, na Justiça, aqui no Congresso, no Executivo, quantas vezes foi recebida pelo Gilberto Carvalho, pelo Gabas na Previdência, enfim, de porta em porta. Então, Graziela Baggio, eu acho que você deveria ser, depois do advogado falecido Castanha Maia, porque ele foi, junto com você, os grandes líderes dessa causa. Eu diria que os aposentados e pensionistas do Aeros, lembrando os clarins deveriam tocar, e você, Graziela, deveria ser aplaudida ao som dos clarins e ao toque do tambor, porque você foi uma lutadora, você foi uma guerreira. Eu tenho certeza que o Maia lá de cima está batendo palma também para esta minha citação. E aqueles que não entenderam a luta da Graziela e de todos os militantes do Aeros agora vão ter que se dobrar. Ela estava certa. Que bom dizer que o advogado Maia estava certo, a Graziela estava certa, os militantes do Aeros, que de aeroporto em aeroporto nos esperavam. Quando eu ia a São Paulo, não só eu, outras pessoas, aquele evento belíssimo no Rio de Janeiro, lá na tribuna, obrigado, senador, sabendo que a solução não tinha acontecido, lá em Minas Gerais, na Assembleia também, foi momentos lindos. E agora nas campanhas eleitorais que passei também, eles eram o primeiro a estar na linha pedindo votos para homens e mulheres que tinham compromisso com os aposentados, e no caso do Aeros. Então, uma grande salva de palma a você, Graziela, especialmente, e ao doutor Maia, ele lá de cima está nos assistindo. E a todos, e aqueles que faleceram, naturalmente, ficam nossas orações, e que as famílias recebam o que têm de direito. E outros tantos que continuam caminhando, andando e buscando a solução que agora se avizinha, felizmente, que vai ser definitiva. Vida longa ao Aeros e aos seus militantes, porque a falência veio, mas o fundo vai ter que ser revitalizado a partir da indenização que haverão de receber, porque é justa, e eles poderão ter a indenização decente até os últimos dias das suas vidas. Que vocês possam viver e envelhecer com dignidade. Muito obrigado, presidente.